Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, meu amigo João Tais, popular Beiradinha, grande amigo de longa data. Obrigado pela visita no plenário desta casa. Kleber, do Uniplan, demais, quem nos acompanha através da TVL Internautas. Como no dia de hoje, como não abordar os últimos acontecimentos? O pós-7 de setembro, onde teve muitas pessoas que foram às ruas, muitas que costumeiramente já gostam de ir para ver os tradicionais desfiles de 7 de setembro, que devido à pandemia este ano não teve, e como não teve, se juntar a algum movimento que pregasse patriotismo, para alguns estava valendo. E vale lembrar que expor a nossa bandeira do Brasil, vestir verde e amarelo é algo bonito, que inclusive independe de dia, de Copa, de 7 de setembro, seja o que for. Onde a bandeira do Brasil é de todos nós, brasileiros, independente de esquerda, direita, centro, de credo, de time, profissão, classe social, seja o que for. Muitas pessoas, infelizmente, foram, e vimos em vários vídeos que circulam nas redes, patrocinadas, bancadas, pagas, teve fretamentos diversos, enfim, brinde, uma camisa da CBF, uma notinha de dinheiro, para participarem de manifestos, protestos, e olha que se ouvia dizer, que o povo da esquerda ia para as ruas graças ao pão com mortadela e tal. Se pregava por aí que o último dia 7 iria ser uma loucura de gente nas ruas, que o Brasil todo iria parar. O Brasil todo iria parar. E vimos que não foi bem assim. Aqui mesmo em Blumenau, por mais que queiram alguns duplicar, triplicar, aumentar, o número de pessoas sabemos que ficou muito aquém das expectativas. Uma cidade com quase 370 mil habitantes. E assim foi Brasil afora. E deixo aqui bem claro, não sou contra o direito de ninguém se manifestar, protestar, de quem foi às ruas, mesmo eu discordando das pautas levantadas, dos temas, das opiniões. Isso é democracia. E se não existisse democracia, nenhum lado e nem outro poderia se manifestar. Isso alguns, inclusive, não entendem, pois tem quem peça a volta da ditadura, intervenção militar, enfim. Mas a democracia não é feita com ataques à Constituição, com ataques às instituições, com ameaças descabíveis, inclusive de morte, de estupro, onde se viu postagens condenáveis aos ministros do STF, às suas famílias, filhos, filhas, parentes, um absurdo, ameaças de vandalismo. Como vimos também, vários caminhoneiros, pude inclusive mostrar vídeos na tarde de hoje, que não queriam parar nas rodovias, aqui mesmo em Santa Catarina, por exemplo, sendo atacados, caminhões sendo apedrejados, motoristas sendo esculhambados, xingados, humilhados, para-brisas sendo quebrados, algo descabido. Podemos discordar do STF, disso ou daquilo, mas liberdade de expressão tem limites quando ela extrapola o bom senso, o respeito à vida, a integridade física, inclusive do próximo, a falta de respeito total e educação. E quando há isso, se perde a razão. Esse último dia 7 de setembro foi algo para ficar esquecido, na minha opinião, na história. E respeito quem pensa o contrário, pois as pautas de quem disse que foi às ruas como patriota e brasileiro vestindo verde e amarelo, em nenhum momento pautou os reais problemas da nossa nação. O desemprego, a inflação, o fim da pandemia, o luto pelas quase 600 mil vidas perdidas pela Covid, o preço do gás, dos combustíveis, do diesel, da energia elétrica, aliás, uma grande crise energética à vista. Fora desmatamentos, destruição da Amazônia, o preço da alimentação, da carne, enfim, problemas reais que afetam a vida do povo brasileiro, que tem causado o sofrimento do povo. Milhões de brasileiros voltaram a viver na extrema pobreza. Os trabalhadores, Kleber Valente, obrigado pela presença, perderam inúmeros direitos, hoje precisam trabalhar bem mais se quiserem se aposentar, por exemplo. Vários programas e áreas importantes perderam incentivos, investimentos e recursos na área da educação, saúde, ciência, infraestrutura, agricultura, habitação, enfim. Veja o exemplo da obra da 470, teve recursos cortados, por sinal, pelo governo federal. Na área da habitação, o que tem substituído Minha Casa Minha Vida e tem sido melhor e mais acessível, por sinal? O que tem? Na área da educação, quais são as novas universidades criadas e novas possibilidades de acesso e inclusão? Qual a valorização do salário mínimo hoje? Enfim, o Brasil precisa de rumo, de foco, de gestão, de administração, de diálogo, de união, de paz, de segurança, de esforços conjuntos entre todas as forças para sairmos da atual situação. Do judiciário, dos militares, do Congresso Nacional, dos empresários, de todos os partidos, governos, Estado e municípios, de todos os segmentos, todas as religiões, pois é hora de deixar o radicalismo, o fascismo, o ódio, o fanatismo de lado, onde sabemos que não é um comandante sem noção no comando do navio que iremos deixar de afundar. Não é com um comandante sem noção no comando que vamos realmente sair dessa.
Pelo contrário, os furos no casco do navio estão por todo lado, e o povo está se afogando no porão do navio, porque o povo é o primeiro a pagar e a sofrer as consequências de um desgoverno que, diferente do passado, por muito menos sofreu impeachment por tal crime de responsabilidade. E o que não falta são pedidos engavetados, são mais de 100. Parabéns ao povo que foi e vai para a rua, mas com amor no coração, com objetivos plausíveis, sem ódio, preconceito, rancor, inimizades, onde muitos vestem verde e amarelo, mas muitas vezes sequer com a família se dão bem. Com inúmeras pessoas que se diziam amigos, hoje não falam mais. Desfizeram amizades, bloquearam inúmeras, onde vivemos, nos últimos anos, um clima de intolerância muito grande, de desrespeito, talvez por maus exemplos que vêm de cima. Onde quem discorda do meu ponto de vista, da minha opinião, do meu pensamento, da minha ideia, já é meu inimigo, vejam só. Onde pessoas não conseguem justificar os problemas e erros do presente sem falar do passado, sem citar o PT. E o PT, e o PT, e o PT. Como se isso fosse resposta plausível. Onde sempre se disse era só tirar o PT, que tudo ia se resolver. E agora vemos o quê? Vemos o povo sofrendo cada dia mais, vemos uma situação caótica cada vez mais se aproximar, sem nada ser feito. Porque o atual governante dessa nação não está pensando em resolver os problemas do país. Pelo contrário, prega o caos. Causa cada vez que abre a boca mais instabilidade, guerras, conflitos, chama o povo para as ruas, agora volta atrás e diz para os caminhoneiros desbloquearem as rodovias. Aliás, onde anda o Zé Trovão? No México? Postos sem gasolina, revendedoras de gás sem gás daqui a pouco? Ainda bem que está voltando à normalidade, inclusive com a ajuda do Poder Judiciário, principalmente aqui em Santa Catarina. Porque não queremos ver falta de comida nos mercados, vereador Bruno, remédios, ainda mais com a pandemia ainda, que não teve fim, muito menos suas consequências. Esse é o caminho? Motociatas, passeio de jet ski, xingar todo mundo, fazer sinal de arminha, dizer e daí? Esse é o caminho? Faço essa reflexão hoje, embora tinha diversas outras pautas de comunidades, de nossas ações, agendas, trabalhos aqui para tratar. Mas neste momento não podia deixar de tocar neste assunto. Porque, vereador Gilson, queremos um Brasil melhor, sim. Queremos um Brasil mais justo, fraterno. Queremos a pandemia 100% controlada, extinguida. Queremos a retomada da economia. Queremos o preço da comida, do gás, dos combustíveis, seja o que for, a preços justos. Mais emprego e renda. Uma vida mais digna e feliz para todos os brasileiros. Não somente para quem está no topo. Não somente para a elite. Não somente para a família. Para todos. E vejam só o que acontece. Com as fotos ali. Dia 7, manifestações contra o STF. Presidente chamando ministros de canalhas. E hoje, Bolsonaro, junto com Temer, tratando de fazer amizades com o STF, de tomar cafezinho com Moraes, e por aí vai. Que tapa na cara do povo que foi às ruas contra o STF, contra o Moraes. Está aí, gente, todos os jornais que vocês quiserem ver. E olha que o Temer tem força, hein? O vice-golpista da Dilma não é fraco. O Drácula Temer, que assim era chamado por muitos, que foram às ruas também para protestar, hoje é o amigo número 1, o braço direito do governo. Temer é o conselheiro número 1 do governo Bolsonaro. Michel Temer, quem diria? E hoje, principal conselheiro para fazer e reatar a amizade do presidente que chamou os ministros do STF de canalhas, vereador Marcos da Rosa. Hoje está tudo certo. Não são mais canalhas, vereador Marcos. Você que foi lá também prestigiar esse movimento contra o STF, me diz o que você acha agora dessa nova conversa, desse novo diálogo, desse novo cafezinho com o Temer, o STF. Me diga. Eu vou lhe conceder a parte, eu sei que Vossa Excelência vai querer fazer um contra-ataque e provavelmente, quem sabe, até falar do PT, porque Vossa Excelência tem feito isso muitas vezes. Algumas eu tenho aguentado calado, às vezes eu busco fazer o contraponto, mas sempre de forma educada e democrática. Talvez sejam dicas do deputado Alba, que assim fazia quando estava aqui. Mas, enfim, eu gostaria realmente de saber o que Vossa Excelência acha, ou Vossa Excelência não está vendo as notícias que estão sendo reveladas na imprensa aí, neste café com Temer, Bolsonaro, o STF. Vereador com Adriano, autorização do orador ou sim a parte, vereador Marcos da Rosa. Vereador Adriano, eu só estou aqui numa parte porque o senhor, Vossa Excelência, citou
o meu nome, e me perguntou a minha opinião. A minha opinião é de que o presidente Bolsonaro está sendo ameaçado, inclusive, de cassação pelo Congresso Nacional, alguns deputados, alguns senadores, e por alguns ministros do STF. Infelizmente, no nosso país, nós estamos vivendo um momento onde corruptos estão sendo soltos, criminosos, réus confessos estão sendo soltos, inclusive já estavam presos, estão sendo soltos pelo STF. E pessoas de bem estão sendo presas. Então nós vivemos, sim, um caos no nosso país. E, como o senhor me perguntou se eu tenho ouvido as notícias pela imprensa, infelizmente, parte da imprensa do nosso país é comprada. Só noticia o que, eu repito aqui o que eu disse em alguns pronunciamentos, o que a esquerda pauta, porque a esquerda alimentou por muitos anos a imprensa do nosso país. Obrigado, vereador Marcos. Eu sabia que Vossa Excelência ia falar sobre a imprensa. Parece que eu adivinhava isso, por isso que trouxe fonte de diversos veículos de comunicação. Porque se eu trouxesse só da Globo ou de alguns que vocês vivem falando que é a culpada de tudo também, aí ninguém iria acreditar sobre essas recentes notícias. Infelizmente, eu espero que após todo esse teatro, toda essa palhaçada, quem sabe agora, com o medinho que ficou, né, a aguinha bateu na bunda e teve que correr para lá e para cá agora, e tomar café até com quem não queria, enfim, e realmente agora diz que vai pregar paz, o diálogo, a harmonia, quem sabe, por a ironia do destino, mas pelas circunstâncias gravíssimas que chegou esse desgoverno incompetente, se caminhe agora para, quem sabe, um pouquinho de rumo, um pouquinho, né, do trem, um pouquinho mais no trilho, porque do jeito que está, vereador Matias, vereador Maurício, até agora, só o povo tem realmente sentido, sofrido, enquanto alguns fazem de conta que nada está acontecendo. Mais um minuto para concluir, devido à parte. Mais um minuto para o senhor concluir seu pronunciamento. Mas, enfim, eu quero voltar aqui à tranquilidade do início da minha fala, na tarde de hoje, né, com aquela paz no coração, aquela consciência tranquila que preparei para fazer a minha fala de hoje, realmente com meu coração pulsando o verdadeiro verde e amarelo da nação, pulsando o verdadeiro sentimento de um cidadão brasileiro, catarinense e blumenauense que espera não só um mundo melhor, mas principalmente um país melhor, um estado e uma cidade cada vez melhor, e realmente com muita fé, esperança, orações, porque, olha, estamos precisando realmente. Vamos todos nos unir em muita fé, em muita oração, para realmente ver se esse Brasil pode voltar para os trilhos, porque ficar só falando de passado, PT não vai resolver. Tá? O que está resolvendo, parece, os novos cafezinhos em Brasília. Inclusive, né, os contatos com o STF, tão criticado, chamado de canalha, e que foi, inclusive, pauta das manifestações do dia 7. Obrigado.